no fim das contas, não aprendeu nada, não é isso? Opa, hoje eu posso te dar, lá ele, o meu veredito definitivo de 24 anos vividos nesse mundo maligno de que a minha única felicidade verdadeira, irmão, é satisfazer o Criador. A minha vida inteira eu vivi com literalmente tudo ao meu redor me ensinando, me estimulando que eu tinha que viver para agradar a mim mesmo. Viver para agradar os meus próprios desejos, viver para agradar os meus próprios prazeres. Aquela velha conversa que nos é contada desde que o mundo é mundo, não é mesmo? E quando eu tinha esse estilo de vida, um estilo de vida mundano, eu não era feliz, irmão. O que eu tinha, o que o mundo me fornecia, a partir do momento que eu vivia para me satisfazer, para agradar a mim mesmo, era apenas uma ilusão de felicidade. Era uma falsa felicidade que as coisas do mundo me forneciam. É só você botar o mínimo do seu neurônio existente dentro dessa sua cabecinha para funcionar e parar para pensar. Depois que eu faço, que eu completo essa atividade que supostamente me dá uma felicidade, o que é que me resta depois que eu faço aquela atividade? Falando de minha pessoa por experiência própria, quando eu fazia essas atividades em específico, a única coisa que me restava no final do processo era frustração, irmão. Era angústia de ter feito aquilo, porque eu sabia que eu tinha gasto o meu tempo e a minha energia de vida em algo que não ia agregar em absolutamente nada na minha vida. Isso é felicidade, irmãozinho? Infelizmente, é mal da nossa espécie de ser humano apenas aprender na dor, irmão, apenas aprender no erro. Então, é necessário que antes de você ter esse discernimento de que tudo que o mundo nos fornece são vãs felicidades, ilusões de felicidades, para que você tenha o entendimento disso, infelizmente você vai ter que sofrer e muito, irmão, para poder chegar no nível de percepção de vida para entender que essas coisas são tudo farsa, é tudo fraude. Você vai ter que sofrer e muito para poder enxergar isso. Infelizmente, esse é o caminho que nos restou para nós pecadores imundos e desprezíveis. Uns acordam mais cedo, outros demoram e muito, e até nem mesmo acordam depois de terem vivido mais de 50, 60 anos de vida aí, não sei como ainda não acordou. Infelizmente, é assim que é, irmão. Vamos começar falando sobre o maior deles, a maior ilusão de felicidade que foi imposta para todos os seres humanos. O dinheiro, irmão. Você deve muito bem saber, ou se não sabia que saiba agora, que o mundo em que vivemos pertence ao inimigo desde que o mundo é mundo, e uma das maiores estratégias dele de controlar a nossa mente e principalmente o nosso espírito foi justamente criar essa desgraça chamada dinheiro. Aqui eu não vou entrar no mérito de que o dinheiro do inimigo é justamente a moeda fiduciária, é o dinheiro sem lastro. Eu não vou entrar no mérito aqui de que se tivéssemos um dinheiro verdadeiro, um dinheiro com lastro real, isso seria algo benéfico. Não vou entrar neste mérito aqui, apenas evidenciar de que sim, o dinheiro mais impacta negativamente do que positivamente na nossa vida. Isso é algo óbvio, não é mesmo? Isso, claro, esse pensamento de que o dinheiro mais impacta negativamente, partindo do ponto do indivíduo que endeusa o dinheiro, porque o indivíduo que já tem a mente desperta para o mundo, que já entendeu que o dinheiro é apenas uma consequência do valor que ele gera para as pessoas e para o mundo, para esse indivíduo, quanto mais dinheiro ele fizer na sua vida, melhor para ele, porque melhor ele irá utilizar esse dinheiro, seja para benefício próprio ou seja para benefício das outras pessoas ao seu redor. Mas para que você tenha esse entendimento, é necessário que você seja uma pessoa desperta. Então, no que se diz respeito aos que não são despertos, as pessoas que literalmente endeusam o dinheiro, fazem do dinheiro o Deus da vida deles, para esses indivíduos, a única coisa que lhes aguarda é o lago de fogo, irmão. É assim que é. A Bíblia é extremamente clara a respeito do dinheiro. Tem um versículo que fala exatamente assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Então as pessoas que fazem do dinheiro a coisa mais importante da vida delas, porque elas acham que quanto mais dinheiro elas têm na vida dela, mais felicidade elas terão em sua vida, essas pessoas infelizmente estão apenas se enganando dia após dia, enganando a sua mente e o principal de tudo, enganando o seu espírito. O dinheiro é algo necessário, extremamente necessário em nossas vidas hoje em dia. É claro que quanto mais dinheiro você ter, você vai sim aparentemente ter uma vida mais feliz, porque você vai ter mais conforto na sua vida, você vai ter mais facilidade na sua vida, você vai ter mais segurança na sua vida, você vai ter mais a dita liberdade na sua vida. Mas do que adianta tudo isso se no meio do processo você estiver literalmente destruindo a sua vida verdadeira, que é o seu espírito? Do que adianta? Tem outro versículo avassalador que fala: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no processo? Então entenda de uma vez por todas que o dinheiro é apenas uma consequência do valor que você gera para o mundo, para as outras pessoas. Não faça do dinheiro o foco da sua vida, pois você vai perder a sua alma no processo. Outro ponto de uma suposta felicidade que as pessoas buscam em sua vida é a tal da fama e do reconhecimento. Não que quando eu for uma pessoa famosa, quando eu for uma pessoa reconhecida pelo mundo, quando eu ganhar o prêmio Nobel, aí sim eu seria uma pessoa verdadeiramente feliz no fundo do meu coração. Deixa eu te falar uma coisa, amigão. Quanto mais você vive para agradar as outras pessoas ao seu redor, menos feliz você é. Sabia disso, amigão? Por um acaso as outras pessoas querem que você faça o bem para elas ou elas querem que você satisfaça a vida delas? Você consegue entender que existe um precipício gigantesco entre essas duas coisas, entre o bem e a satisfação? O bem todos nós devemos fazer perante o próximo. É o segundo mandamento que o nosso Messias nos deixou: ame o próximo como a ti mesmo. Agora, satisfazer as pessoas, irmão, por um acaso, a maior parte das pessoas não pertencem ao inimigo, não são pessoas mundanas, não são pessoas que vivem apenas pela sua carne, para que eu venha a satisfazer essa pessoa, eu justamente não estarei fazendo mal para ela? Porque a partir do momento que eu tenho que me colocar numa posição de satisfazer o desejo de uma pessoa mundana, eu estarei corroborando, estimulando que ela caia no pecado, irmão. E que me leve junto ainda mais. Você entende? É por isso que o título deste vídeo é A Minha Felicidade, é justamente satisfazer o Criador, irmão. Pois quando eu vivo, não mais para satisfazer as pessoas ao meu redor, e sim para satisfazer apenas ao meu Criador, eu estarei com toda certeza absoluta apenas fazendo atitudes que são benéficas para todo o meu ser, irmão, com ênfase no meu lado espiritual. Duas coisas que eu tenho que lhe lembrar para que fique claro essa questão da fama e do reconhecimento, como isso é uma completa farsa, irmãozinho. Primeiro de tudo, qual é mesmo a natureza de todos os seres humanos? Lembrei aqui agora, a natureza de todos os seres humanos é uma natureza completamente pecaminosa, deturpada, podre, lixo, imundície. É isso o que há dentro do coração de todos os seres humanos. E a segunda coisinha que me veio agora na memória é: a maior parte das pessoas que compõem este mundo maligno pertencem a quem? Ao Criador ou ao inimigo? Você entende, irmãozinho? Vou até tomar uma dose aqui porque a cabeça já tá começando a esquentar. Você tá maluco? Não busque fama e reconhecimento neste mundo maligno. Busque fama e reconhecimento apenas nos céus, irmão. Outro quesito que as pessoas falam que se conseguirem isso, aí sim elas serão finalmente, verdadeiramente felizes de todo o seu coração, que é encontrar o seu grande amor, encontrar a sua alma gêmea. E para essas pessoas, o que eu tenho a dizer é que pessoa alguma irá preencher o vazio que há dentro de você.
Todos nós, seres humanos, temos um vazio dentro do nosso coração que só pode ser preenchido por Deus, irmão. Sabe quando é que você finalmente encontra uma boa mulher ou um bom homem para você formar um matrimônio na sua vida? É quando antes você já preencheu o vazio da sua vida com Deus, irmão. É quando você antes já entendeu que o primeiro mandamento e mais importante de todos do evangelho do cristianismo é: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. O Messias até fala sobre essa questão do amor. Tem um versículo que ele fala: quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. Então você entende, irmão, que no que se diz respeito à base mais importante de todo o evangelho, de todo o cristianismo, que é o amor, esse amor deve ser tido primeiramente, antes de tudo, apenas ao Criador, irmão. Depois que nós passamos a amar a Deus acima de todas as coisas, é que nós podemos então encontrar um cônjuge para a nossa vida e amar ele tanto quanto também amamos o Criador, mas nunca acima do Criador. Então você que está aí esperando, procurando, está na caça de encontrar o grande amor da sua vida, porque você acha que é a partir do momento que você conseguir realizar isso, que você finalmente será verdadeiramente feliz na sua vida, você está muito enganado, irmãozinho. Eu peço, por favor, que você pegue a palavra bíblica, vá ler e desperte a sua mente. Esse agora é um dos mais patéticos de todos. É aquela galera que diz que felicidade verdadeira é a liberdade, a tal da liberdade de você poder fazer o que você quer e quando quiser. Primeiro de tudo, já lhe adianto que livre-arbítrio não existe, ninguém é 100% livre. E segundo de tudo, devo lhe alertar que se você vive com essa demasiada liberdade na sua vida, você não estará nada mais, nada menos do que cultivando a sua própria natureza pecaminosa que há dentro de você. E nisso, no processo, você estará cada vez mais se aproximando, sabe de quem, irmãozinho? Do inimigo, irmão, que te aguarda ansiosamente para o declínio, para a total, completa condenação da sua alma. Então tome cuidado, meu irmãozinho, com essa questão de você viver com uma demasiada liberdade. Sabe o que é você verdadeiramente ser livre? É você não mais viver para agradar a si mesmo. É você não mais viver para agradar, satisfazer a sua natureza pecaminosa. É você passar a viver apenas para agradar e satisfazer ao Criador, irmão. Pois o Criador, irmão, é o único ser que possui uma motivação 100% boa e justa dentro de si. Um indivíduo que diz que possui uma completa liberdade na sua vida, de que ele é 100% livre na sua vida, não porque eu tenho dinheiro e com o dinheiro, com a liberdade financeira, eu posso fazer absolutamente o que eu quiser. Esse indivíduo, irmão, ele está preso numa cela que ele sequer tem a consciência de que está preso. É a tal, irmão, da cegueira espiritual. Todos nós precisamos de um rei em nossas vidas. Escolha qual é o seu, irmão. Se é o Criador de todas as coisas ou se é o destruidor de todas as coisas. E se você está em dúvida de qual é o seu rei, se você está em cima do muro, lembre-se de que em cima do muro já pertence ao inimigo, irmão. Outro quesito que é também completamente patético é as pessoas que vivem apenas para cultivar a sua beleza, a sua aparência física. Não que quando eu tiver 40 de braço seco, aí sim eu serei verdadeiramente feliz. Não que quando eu já tiver feito todas as plásticas no meu rostinho angelical e tiver parecendo uma boneca superficial, aí sim eu serei verdadeiramente feliz. Eu não preciso nem me aprofundar o quão patético é esse pensamento, né, irmãozinho?
O meu recado para essas pessoas é de que o óbvio falando que a grama é verde. Isso daqui que você está vendo com seus olhos oculares, irmão, a minha aparência, o meu físico, tudo isso aqui passa, irmão. E passa extremamente rápido, num piscar de olhos que você nem mesmo vê. Ainda mais nos dias de hoje, no mundo moderno atual, que os dias passam e nós nem sequer temos noção de que o dia, o mês, o ano passou, tá passando, tudo está passando cada vez mais rápido, irmão. Então, lembre-se de que o nosso físico, o nosso corpo físico, isso é extremamente efêmero, irmão. Mesmo que você tenha a boa oportunidade de viver 100 anos de vida, irmão, o que são 100 anos se comparado com a vida eterna, irmão? Pelo amor de Deus, acorda pra vida. Tem até um versículo aqui que eu separei, que esse versículo é completamente base, velho. Eu até deixo esse meu caderno aqui de estudo bíblico numa mesinha aqui dentro de um meio que um compartimento aqui que tem secreto da Taverna do Leôncio, porque não tem nada melhor nesse mundo hoje pra mim, irmão, do que estudar a palavra e tomar uma pingazinha junto, não? Oh, bom demais, irmão. Presta atenção. Em algum Provérbios, não coloquei o capítulo e o versículo em específico, mas presta atenção que o que importa é a mensagem. Enganosa é a beleza, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aqui ele faz referência à mulher, mas também poderia facilmente fazer referência ao homem. A partir do momento que você se desvincula completamente da beleza do seu corpo físico e vive para temer o Criador, vive apenas não mais para satisfazer o seu ego, a sua vaidade, e sim para satisfazer as vontades do único onipotente, aí sim, irmão, você vai adquirir a verdadeira felicidade que existe nessa vida. E o quesito mais alarmante e impactante de todos, sem sombra de dúvidas, eu deixei para o final, não é mesmo? As pessoas que vivem apenas para cultivar os prazeres momentâneos e imediatos, irmão. Que era justamente o tipo de pessoa que eu era há 3 anos atrás. Eu iludia diariamente a minha mente e o meu espírito, cultivando, vivendo para obter vãs alegrias, prazeres passageiros, imediatos, coisas efêmeras, irmão. Coisas que apenas alimentavam a minha própria natureza pecaminosa. Essa questão do prazer momentâneo e imediato, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores, juntamente com a questão do dinheiro, é uma das maiores armadilhas que o inimigo criou para nos destruir, irmão. Você já percebeu, não é mesmo, que o mundo de hoje em dia está cada vez mais estimulando as pessoas a cultivarem esses prazeres vãs e imediatos? Pois isso, irmão, é uma tática extremamente silenciosa que o inimigo usa para cada vez mais deturpar o nosso espírito. Pois as pessoas, elas, por conta principalmente da sua cegueira espiritual, elas não conseguem enxergar que o vício no videogame está destruindo o espírito delas. Elas não conseguem perceber que o vício na masturbação ou na pornografia está destruindo o espírito delas. Elas não conseguem perceber que o vício no álcool, por exemplo, que eu bebo de maneira totalmente recreativa, está destruindo o espírito delas. E aí você pode pegar, puxar absolutamente qualquer tipo de vício que gere um prazer imediato. Pois a partir desse prazer você confunde a sua mente, irmão. Você tem justamente aquela falsa sensação de felicidade, irmão. E vai cada vez mais destruindo a sua vida verdadeira, que é o seu espírito. Outro versículo aqui importantíssimo que eu deixei salvo, Gálatas 6:8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, irmão. Que não há absolutamente nenhuma glória maior para um ser humano do que ele conseguir a vida eterna, irmão.
Vou deixar aqui bem claro que toda honra e glória pertencem apenas ao Criador. Nós, seres humanos, imundos pecadores, não merecemos glória de nada. Apenas usei o termo glória para evidenciar o ganho, a obtenção da nossa vida eterna, ok? Então, irmão, eu espero que com este vídeo eu tenha contribuído para que você tenha entendido, nem que seja minimamente, de que o mundo vai te ensinar a satisfazer a si mesmo, irmão. Com isso, ele vai te fornecer uma falsa felicidade. Mas o Criador, irmão, ele nos ensina a nós satisfazermos apenas a ele, irmão. E essa é a verdadeira e fidedigna felicidade. Servir a um Deus extremamente misericordioso e benevolente, que nos ama acima de tudo, irmão, que quer o nosso bem acima de tudo, irmão. Não há felicidade maior do que essa.